Iremos olhar ao Senhor face a face, nos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que os olhos dele são como latão reluzente, suas pernas como latão reluzente. Aleluia, seus olhos como de fogo. Da sua língua vai sair, aleluia, uma espada. Aleluia, afiada de dois gumes. Aleluia, e na sua costa, irmão, está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Toque a mão no seu coração, irmão. Coloque a mão na altura do seu coração. Aleluia. Eu não sei como você está, mas o Senhor sabe. O Senhor te trouxe aqui porque Ele tem um propósito para você, que é só entre você e Ele. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Ele já está abrindo porta no mundo espiritual, irmão. Você não está vendo, mas você vai receber. Creia somente e verás a glória de Deus, irmão. Não se assuste com o que vai acontecer, irmão. Não se assuste, não se turbe o vosso coração, diz o Senhor. Credes em Deus, credes também em mim, diz o Senhor. Eu profetizo sobre essa igreja, que se você abrir o teu coração, irmão, para aquilo que Deus tem para realizar na tua vida, irmão, nada vai te parar. Nada vai te parar. Nem enfermidade, nem dor, nem falta de dinheiro. Nada vai te parar, meu irmão, porque maior é o que está contigo do que o que está no mundo. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Aplauda Ele, glorificando. Vamos receber o anjo da igreja, a pastora Cátia, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. E a voz está indo embora. Volta a voz. Aleluia. Nós fazemos os planos, né? Mas a palavra final sempre é do Senhor. Alana e o Marcelo ficaram em casa porque as crianças não estão bem e a Alana também não está bem, né? Então os irmãos tiveram que assumir o louvor para que nós pudéssemos adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Sabemos que o nosso adversário não gosta quando a igreja se posiciona em oração e adoração ao nosso Deus, porque Ele se manifesta para nos paralisar. E o que a gente tem visto é o agir de Deus, porque é muito fácil a gente adorar a Deus quando as coisas vão bem, quando tudo vai bem, é muito fácil. É muito fácil dizer eu te amo, Senhor, quando tudo vai bem. O difícil é a gente dizer eu te amo quando nada vai bem. Então, hoje é uma noite de celebração, um culto de ação de graça. Aos olhos humanos, queríamos que a casa estivesse cheia, mas Deus aprove só nós estarmos aqui nessa noite, porque Ele quer saber onde está o nosso coração. Se o nosso coração está em adorá-lo, ou na visibilidade, ou na quantidade de pessoas que possam se reunir em uma noite de louvor e adoração a Ele. Mas quando a gente percebe e tem a consciência que tudo é para Ele, se vier uma pessoa, amém. Se não vier nenhuma pessoa, amém também. Porque enquanto a igreja não aprender que a adoração é para Ele, a comunhão é importante, mas a adoração é para Ele. Se nós viemos da nossa casa, foi com a intenção de adorá-lo. E a gente não pode adorar só porque a casa está cheia. A gente não pode adorar só porque está tudo lindo. Não, a gente vai adorar porque Ele merece a adoração que vem de cada um de nós. Por isso, nessa noite, não deixe que nada atrapalhe esse momento de nós celebrarmos em gratidão a tudo aquilo que Ele fez nas nossas vidas. 5 anos se passaram de muita luta, de muita dificuldade. Mas, irmão, todos os grandes milagres não aconteceram do dia para a noite. Se a gente for olhar na Bíblia, demora muito o milagre para acontecer da forma que Deus projetou. José teve um sonho, e nesse sonho durou muito tempo para acontecer. Primeiramente, Deus trabalha no nosso coração
Tira de nós toda a vaidade, toda a soberba, todo o orgulho, para que só assim nós recebamos o nosso milagre. Porque Deus não nos dá milagre para a gente se perder. Deus dá milagre para que a gente possa retribuir através de tudo que Ele faz na nossa vida, abençoando outras vidas. Se José tivesse recebido o milagre dele antes da transformação, talvez ele não tivesse sido a bênção que ele foi para os irmãos dele e para o pai dele. Então, se está demorando, não fique preocupado, não fique ansioso. Deus também disse para Abraão que ele teria filhos, que ele seria pai de uma grande nação. Mas Abraão só teve filho quando ele estava impossibilitado de gerar filho. Para que Abraão não dissesse: não, mas foi a minha virilidade, foi a minha força, o meu vigor. Abraão pode dizer até hoje, através da sua história, que o seu milagre só aconteceu porque Deus assim o quis. Então conosco não é diferente. Irmãos, eu sei que essa casa de oração vai ficar tão cheia de gente, pessoas de recursos, pessoas sem recurso, e Deus quer trabalhar no nosso coração para quando essas pessoas chegarem, a gente não se perca na caminhada. Porque Ele tem um projeto, Ele arquitetou um plano para esse lugar, para esse ministério. Ele não quer que a gente se divide nem para a direita nem para a esquerda. Primeiro Ele quer controlar as nossas emoções e o nosso coração, para depois sim fazer deste lugar um lugar cheio da manifestação da sua glória. Tudo aquilo que Deus começa, Ele começa pela palavra. E nós não começamos diferente. Nós vamos começar a contar a nossa história. Somos uma família grande, e como família grande, grandes problemas, né? Problemas de adultério, rebeldia, desobediência, idolatria, problemas com drogas. E nós éramos novos convertidos, mas nós tínhamos aprendido que a oração, ela move a mão de Deus. Existia um problema, a família se reunia para orar e interceder. E assim foi começando o Ministério Reconciliação pela Graça. Todos nós nascemos no Evangelho Quadrangular, toda a nossa família. Todos nós viemos no Evangelho Quadrangular. Uma igreja linda, uma igreja maravilhosa, mas aprove o Senhor nos tirar da igreja quadrangular, com a intenção de nós termos um ministério não próprio, mas um ministério segundo o coração de Deus. Nós estamos fazendo 5 anos nessa casa de oração, mas já é 9 anos, 4 em Mosqueiro e 5 aqui no 40 Horas. E a família Lobato, juntamente com a família Ferreira, se reuniram em oração. E quando a gente ora, Deus envia mais pessoas, e assim começou o ministério em 2013, lá na nossa querida ilha do Mosqueiro. E a partir de então o Senhor entregou um ministério para nós. Ele deu o nome, Ele deu as características, Ele deu a forma e a maneira que Ele queria que esse ministério fosse conduzido. Estar em Mosqueiro foi muito fácil, irmãos. Éramos 4, mas o Senhor me trouxe para cá. E eu vim sozinha, sem marido, sem filhos, sem ninguém. Não foi fácil, não é fácil. Mas como Deus não usa as coisas fáceis, Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Ele me escolheu. Com um casamento destruído, uma família desajustada, para cuidar de famílias. Porque quando você só cuida daquilo que Deus entrega para você, quando tudo vai bem, você não é servo. Porque quantas vezes você mesmo chorando, você consola
aqueles que estão chorando. E assim era comigo. Todas as vezes que eu precisava fazer algo para Deus, eu sofria um ataque. Mas eu nunca subi aqui para falar tristeza, fracasso ou derrota. Só eu e Deus sabem as lutas que eu enfrento até hoje. Eu sou uma improvável. Eu sou uma improvável. O nosso adversário, ele sabe quem é que Deus escolhe com um propósito grande. E ele inverte pesado. Então, tudo que você está vendo aqui é milagre. É milagre. Uma mulher casada, mas separada, por quê? Um relacionamento, quando não há união, tanto espiritual quanto física, de uma forma você está separado. Mas aí o Senhor enviou pessoas maravilhosas que estão conosco desde o início. Pastor Júlio e a pastora Nete foram os primeiros que ficaram aqui com a gente. Depois veio a irmã Cecília, o irmão Ivaldo, pastor Dinei, a pastora Grícia, a irmã Eliette, a Alana, o Marcelo. E juntos trouxemos a presença de Deus para este conjunto Antônio Queiroz. Quantas pessoas já foram transformadas? Quantas pessoas já foram impactadas por esse ministério? Ele sabe fazer e como fazer. Mas nós temos a palavra para não ficar só eis que te digo, eis que te falo. Abra sua Bíblia. Você que tem Bíblia, se não tiver, aí na frente tem muitas Bíblias. 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 17 em diante. Como tudo começou, como Deus abriu a sua boca e disse: esse ministério é o ministério da reconciliação. Porque é muito fácil a gente dizer que Deus falou, mas Deus só fala pela sua palavra. E foi aqui, 2 Coríntios 5, do 17 em diante. Amém? E ele disse assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério do quê? Da reconciliação. E por que graça, irmãos? Porque graça é o favor que nós não merecemos. Graça é o amor de Deus para nós que somos imperfeitos, que somos pecadores, que somos fracos. Por isso é a reconciliação pela graça. E por que comunidade? Porque nós temos que andar em comunidade. A unidade, ela é a base da igreja de Cristo. Sem unidade não tem evangelho, sem unidade não tem corpo bem ajustado como o corpo de Cristo, que é a igreja. E é por isso que nós trabalhamos na comunidade. Mas depois nós vamos falar sobre o projeto de Deus para este lugar. Agora leve a sua Bíblia em Jeremias 31, 21. Jeremias 31, 21. Ou 22, ou 23. Por que um ministério feminino, né? Muita gente diz assim: ah, mas a Bíblia não diz que tem pastora mulher. Mas ela também não diz que não pode ter pastora mulher, né? Se ela não é contrária, então não é errado ter pastora mulher.
Mas aí que o Senhor fala, porque assim como você, a gente também tem algumas perguntas que fazemos a Deus. E ele falou essa mensagem aqui. Jeremias 31, 21 diz assim: coloquei sinais no marco da estrada, preste atenção na vereda, no caminho por onde você passou. Volte a ouvir, gente de Israel. Volte para a sua terra até quando você andará errante, ó filha rebelde? Pois o Senhor criou uma coisa nova na terra, uma mulher cortejando um homem. Quando o Senhor falou essa mensagem para mim, disse: até quando tu vais relutar em fazer aquilo que eu te mando? Não é porque tu és mulher, que tu não vai fazer acontecer, porque quem está te chamando sou eu. Então tudo que você está vendo aqui é a graça e a misericórdia do Senhor, mas que usou uma mulher para fazer com que isso viesse a acontecer. Agora leve para Êxodo, capítulo 27, 16. Êxodo, tem umas pessoas que chamam Êxodo, né? Êxodo. É Êxodo. Irmã Liette, pode sentar, irmãzinha. Pode sentar. Eu fico de olho daqui. Hoje é noite de celebração. Amém? Êxodo 27, 16. Por que as cores da nossa igreja, né? Por que a cor vermelho, azul, branco e lilás? É porque era a cores do tabernáculo, né? E ela representa uma ordenança dada por Deus. 27:16 diz assim: a porta do átrio haverá um cortinado de 8 metros e 80 comprimento, de pano azul, púrpura, carmesim, que quer dizer vermelho, e de linho fino torcido, e a obra bordada. Suas colunas serão as 4 e as suas bases 4. Todas as colunas ao redor do átrio são ligadas por vigas superiores de prata, e seus ganchos serão de prata, para as suas bases serão de bronze. O átrio terá 44 metros de comprimento e 22 de largura por lado e 22 metros de altura. As cortinas serão de linho fino torcido e suas bases serão de bronze. Todos os utensílios do tabernáculo e todo o serviço e todas as estacas e todas as estacas do átrio serão de bronze. O pano azul, a púrpura, que quer dizer o lilás, o carmesim, que quer dizer o vermelho, e o linho fino retorcido, que quer dizer o branco. São as 4 cores da nossa casa de oração. Agora a nossa bênção sacerdotal está em Números 6, 24. A bênção sacerdotal, que é a que a gente fala no final. Ali não é só uma saudação, é ato profético para você. Quem ainda não decorou, nós temos até uma cola aqui na parede. Números 6, 24. E diz assim a palavra do Senhor: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante seu rosto e lhe dê a paz. Essa é a nossa bênção sacerdotal. Então a nossa história começou dentro da palavra de Deus, sem as que te digo, as que te falo, sem nada de pessoas falando o que a gente tinha que fazer, mas o próprio Deus montou e arquitetou esse projeto que você está vendo aqui.
Você sabia que esse altar ele é fixo? Ele é de concreto? Quem sabia que esse altar é fixo? Que esse púlpito aqui é fixo? Quem não sabia que era fixo? Por que o Senhor disse para não fazer móvel? Porque isso aqui não é palco. Porque a maioria das casas de oração, a primeira coisa quando alguém vai se apresentar, arreda o púlpito para que haja uma apresentação. Ele disse: o meu altar não é palco, é para pregar a palavra, para fazer louvor e adoração. Fora disso, não é o que me agrada. Então, se ele falou no começo, vai ficar feio, vai ficar muito feio, porque não é assim. Mas do jeito que ele falou que seria, nós fizemos. Outra coisa que ele disse: nada de mármore, granito, nada disso. Lajota normal, porque vocês não moram aqui. O dinheiro que vocês vão gastar com essas coisas ajude os meus filhinhos. Porque a riqueza, ela não é para ser usada para ostentar o lugar onde vocês congregam. A riqueza que vai entrar para vocês ajudarem uns aos outros, porque tudo é de todos. Então, irmão, tudo que Deus tem para cá é algo muito maravilhoso. Mas se o nosso coração não estiver posicionado, nós podemos também errar. A gente pode ficar rico, cheio de bens materiais, com avareza, com ganância e pensar só em nós. Mas não é o que Deus quer. Deus quer que a gente ajude um ao outro. Deus quer que a gente faça da obra dele algo que vai impactar os outros lá fora. Por isso que ele não quer uma casa de oração cheia de riqueza, cheia de coisas lindas e maravilhosas, enquanto que o povo está passando fome, enquanto que o povo está triste, está desanimado porque não tem uma ajuda de custo para se posicionar, para se abençoar através daquilo que entra em uma casa de oração. Então, quando o Senhor falou conosco que a casa de oração seria um lugar simples, foi com essa intenção, para que o nosso coração não soberbecesse e a riqueza fizesse a separação de nós para com o nosso Deus. Então, todos os projetos de Deus foi bem elaborado para esta casa de oração. Outra coisa que ele disse: não vendam nada, dai de graça o que de graça vocês receberam. Por quê? Porque, irmãos, tem lugar que tudo se vende, até o óleo da unção é vendido. Mas a palavra do Senhor diz que quem é o dono da obra é Ele. Então nós não lançamos envelope, nós não fazemos campanha de envelope. Aprove a Deus algumas vezes fazer isso, mas Ele já vem e mostra a forma e a maneira que Ele fez e qual foi o propósito dele fazer isso. Então o nosso coração, depois do que Ele falou conosco, se posiciona dessa maneira. Porque se nós sairmos do lugar onde Ele nos colocou, nós não vamos ter a comunhão que Ele quer que tenhamos primeiramente com Ele. Então assim começou o Ministério Reconciliação pela Graça. A família orando um pelo outro e fazendo da nossa vida um instrumento nas mãos de Deus. Começou eu, a minha mãe, meu pai não, ele fica ali porque ele, na foto, porque ele é o patriarca, né? Mas era minha mãe, eu, a pastora Sônia, pastor Antônio e pastor Antônio. Nós quatro, que estávamos à frente da obra lá em Mosqueiro. Começamos da base, sem nada, sem... Tem até uma foto lá do sapê, na época que era sapê. Do lado da casa de oração, tem até uma placa onde estava peixe frito, açaí, porque de dia era restaurante e à noite era uma igreja. E assim que a gente começou. Muita luta, muita dificuldade, mas o Senhor sempre esteve conosco, sempre nos ajudando, sempre nos capacitando, porque ninguém sabia fazer nada.
mas Ele nos ensinou a fazer a obra dele como Ele quer. Amém? Essa é a história da reconciliação pela graça. Todas as vezes que nós comemoramos o aniversário, nós falamos a nossa história, porque o povo precisa saber. Aqueles que já sabem vão ouvir de novo, mas aqueles que não sabem, eles precisam saber como começou. Quem já foi numa festa de comemoração do aniversário da Assembleia de Deus? Todos os anos eles falam a trajetória do ministério. Todos os anos. Eles fazem o teatro, eles fazem tudo para mostrar para aqueles que estão chegando, que ainda não conhecem, como começou, e para os que já conhecem, reavivar sua memória outra vez. Estamos muito felizes de ter vocês aqui. Chegou a comitiva lá de Mosqueiro, uma surpresa, não falaram nada, não disseram nada, mas eu acho que a intenção era essa. Quero agradecer por vocês estarem aqui. Quando estávamos lá, era muito mais fácil. Um segurava na mão do outro. Eu falo como família física, não falo da família espiritual, porque para a glória de Deus nós temos uma família maravilhosa. Mas falo uma família física e era mais fácil. E aqui sozinho é mais difícil. E ver vocês chegando, para mim, alegra o meu coração. Obrigada por estarem aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês. E eu vou chamar vocês, né? Porque falar da reconciliação pela graça e não chamar aqueles que foram fundadores, não tem sentido, né? Fazer uma celebração se eles estiverem presentes de não serem chamados. Para dar uma palavra, contar um pouco da nossa história. Pastor Antônio, por favor. Depois os nossos irmãos, né, daqui da casa de oração também vão poder falar um pouquinho. Vocês vão para a escolinha? As crianças vão para a escolinha? Olha, esse aqui é o pastor Antônio. Como é família, né? Marido da minha irmã, meu cunhado, meu compadre também, né? Porque naquelas épocas a gente batizava os nossos filhos. Um homem de Deus, um grande testemunho. Se você um dia ouvir o testemunho dele, você vai entender porque esse nome desta casa de oração é reconciliação pela graça. Né, pastor? Glória a Deus. Obrigado, pastora Kátia. Boa noite, igreja. Graça e paz a todos. Temos esse jargão aqui. Viva Jesus! Amém. Demonstração de felicidade no Senhor, né? Quando damos esse brado de vitória, homenageando o nome do Senhor. Afinal de contas, tudo é por Ele e para Ele. Amém? E eu quero aqui agradecer, trago um abraço da Reconciliação pela Graça Mosqueiro, desejando a vocês muitas bênçãos em nome de Jesus. Somos ainda criancinhas, é o 4º ano, né? Aqui, quinto. No dia 2020, eu cheguei de Mosqueiro, dia 14 de setembro, né? Minha mãe morreu no dia 20 em casa da Meu Deus, como passa rápido, né? E lá nós comemoramos o 9º ano, alguns dias atrás, né? E vamos que vamos. É o ministério de Deus, é o reino do Senhor na terra, e fomos comissionados a fazer o ID do Senhor. E vocês como igreja, vocês que estão aqui não fazem parte da liderança da igreja, mas estão inseridos na igreja, sendo convidados, seja membro da igreja. Você é participante desse ID do Senhor, porque Ele é para todos nós. Amém? E por isso eu me alegro de estar aqui. Eu venho aqui apenas para dar os parabéns a vocês. Mas como não há uma palavra no altar do Senhor sem que leia a mensagem,
Eu vou deixar uma mensagem aqui para os irmãos, amém? Não precisa abrir sua Bíblia. Também não vou pregar a respeito, tá bom? 1 Coríntios, capítulo 1, verso 4 diz assim: eu sempre agradeço ao meu Deus por causa da graça que Ele tem dado a vocês por meio de Cristo Jesus. Por estarem unidos com Cristo Jesus, vocês foram enriquecidos em tudo. Diga amém. Portanto, tendo no dom de anunciar o Evangelho, como tanto no dom do Evangelho quanto no dom da sabedoria espiritual. Glória a Deus. Eu vou parar por aqui, porque eu creio que é isso que o Senhor tem derramado na igreja do Senhor. E bem-aventurados são vocês que estão recebendo, para que possam, uma vez recebido esse Evangelho que traz mudança nas nossas vidas, não tem como você permanecer numa casa de oração e não ser moldado, modificado por Deus. Verdade. Amém ou não amém? Amém. Todos têm uma história de vida, basta você permanecer. Agora, se você vem culto aí, passa 3, 4, 5, meio que você retrocede espiritualmente falando, mas permanece para você ver, porque nós fomos chamados, queridos, para uma mudança. E essa mudança dói porque difícil é largar o nosso eu, né, pastor? Difícil. Então muitas das vezes nós ouvimos palavras duras saindo do altar do Senhor, mas é justamente para o nosso bem. Justamente para o nosso bem, porque o dia que a palavra não mais confrontar você, o dia que a palavra não mais doer em você, é porque alguma coisa vai mal. Então a gente precisa aguentar, que dói, mas vai chegar um dia em que aquelas palavras já não vai mais fazer efeito algum na sua vida, porque por aquilo você já passou, aquilo você já venceu. Você está me entendendo? Porque Deus aponta as nossas fraquezas, as nossas falhas. Todo mundo falha, todo mundo erra. E é por isso que nós precisamos estar aqui nesse quartel-general. Porque daqui o Senhor dá o comando para que a gente possa viver uma vida melhor como homem e mulheres de Deus aí fora. Glória a Deus. Então, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, tá bom? E que a igreja do Senhor cresça. Eu gostaria de orar um pouquinho com vocês. Amém? Curva sua cabeça, onde você está mesmo? Senhor Deus Pai, não à toa nós viemos aqui, Senhor, participar deste grande culto, porque o culto grande não é de muitas pessoas, mas o grande culto, Senhor, é quando tem pessoas para cultuar o Senhor verdadeiramente. E nós viemos aqui nos alegrar com essa igreja, com os nossos irmãos, e oro para que o Senhor dê o crescimento a eles, Pai. Aqui estão as sementes que têm permanecido e as sementes que vão gerar frutos em nome de Jesus, Pai. Por isso eu quero profetizar na vida de cada um que está aqui nessa noite, para que seja um multiplicador no reino do Senhor nessa casa de oração, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor, todas as vezes que os teus filhos se reunirem, abra o céu sobre esse altar e derrame do teu Espírito, porque não há nada melhor e nem maior do que a tua presença. Por isso, Pai, eu abençoo a este lugar, abençoo a vida da pastora Cátia, Senhor, ministra desta casa de oração. O Senhor dê a ela, Pai, sabedoria, seja ela cheia da graça do Senhor, e já é, Senhor. Mas todas essas bênçãos que eu desejo são como um renovo para a vida dela, em nome de Jesus. Por isso que teu espírito de sabedoria e fortaleza estejam ativos sobre ela em todo o tempo, para que a tua casa vá bem e todos quantos entrem por aquela porta possam sentir o poder do Senhor, em nome de Jesus. Parabéns a esta igreja e parabéns ao Senhor Jesus, que é dono dela. Glória a Deus. Amém. Aleluia.
Um dia eu venho contar meu testemunho aqui para vocês. Amém. Pastor Antônio, você está podendo falar alguma coisa? É o meu cara e crachá. Só mudou um pouco porque eu putei meu cabelo. A Lana disse um dia desse, a senhora agora está muito parecida com a pastora Antônia. Boa noite, meus amados. Graça e paz. A gente sabe o quanto é difícil a gente chegar até o lugar onde o Senhor tem para fazer. A gente sabe que o inimigo ele tenta se levantar de todas as formas, mas quando a gente persevera, a gente determina no nosso coração, ele não tem como abater, sabe? Porque se a gente olhar para a palavra, ela é toda para nós, para os filhos de Deus. E o salmista disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a casa de oração é para isso, irmãos, para receber aqueles que estão doentes. E a reconciliação pela graça foi para isso que o Senhor manifestou ela na terra. Eu sempre digo na igreja que a igreja, a reconciliação pela graça, ela se move de uma maneira simples, mas é ali que o Senhor faz as maravilhas dele. Porque quando a gente entende que tudo é dele, tudo vem dele, e a gente age na simplicidade, ele opera. Porque quando a gente se permite, eu não digo a gente, né? Mas quando as pessoas se permitem deixar a mente ser bloqueada e achar que algo se pode fazer de si mesmo, as coisas começam a perder o sentido. Porque já não é mais para ele, né? Já é a pessoa achando que pode fazer alguma coisa. Então, como a pastora Cátia já falou, da forma que a igreja surgiu. E a igreja surgiu para isso, irmãos, para abençoar vidas, sabe? Para fazer com que vidas conheçam a verdade. Porque o inimigo das nossas almas, ele está aí fora fazendo a mentira dele parecer uma verdade. E muita gente está caindo nesse conto da carochinha, achando que uma mentira é a verdade. Mas conhecereis a verdade. E aonde nós podemos conhecer a verdade, irmãos? Através da palavra de Deus. E aonde a palavra de Deus se manifesta? Em cada casa de oração que está aberta para propagar o evangelho genuíno de Jesus Cristo. E a reconciliação pela graça não é diferente, né? Tanto em Mosqueiro quanto aqui em 40 horas e várias portas que se abriram. Irmãos, o Senhor, ele está vendo todas as coisas. E ele sabe quando um povo se move por amor e quando um povo se move por interesse. Ele sabe perfeitamente. Então, o que ele está chamando hoje são filhos que têm a facilidade em obedecer. Obedecer a voz dele, a vontade dele. Porque se for para nós termos as nossas vontades sendo privilegiada, ela sendo a primeira, não adianta a gente achar que vai receber alguma coisa, porque a gente acaba perdendo. Porque a dele, que é perfeita, é boa e totalmente agradável. Então, se a gente parar para focar no que ele tem, a gente vai receber dele tudo que já está preparado. No aniversário da nossa igreja, eu vi perfeitamente a mão de Deus escrevendo. E isso tem ardido muito no meu coração. Ele escrevia assim na igreja, no dia do aniversário, estava no momento do louvor, ele escrevia paciência. Isso aqui, esse nome, ele é para que a gente possa entender que tudo é no tempo dele. Nada é no nosso tempo. Se a gente saber esperar e ter a paciência em esperar nele, a gente vai receber tudo que é perfeito para nós. Ele sabe o que é perfeito e que vai ser benefício para a tua casa, para a sua vida e para a sua família. E logo na outra semana, no mesmo domingo, eu nunca tinha escutado essa palavra. Eu escutei por 3 vezes uma voz dizer assim: pastora Cátia, Mactub.
liguei. Não dei importância, eu digo, mas Mactube. Aí depois outra vez aquela voz, Mactube. Mas também não dei importância. Pela terceira vez, quando foi a voz mais forte, Mactube. Aí eu disse, não, é Deus falando. E eu fui pesquisar esse nome. E esse nome, ele é muçulmano, entendeu? Não está na Bíblia, mas o que ela significa está. Que diz assim, está escrito. Irmãos, quando eu conciliei as duas palavras, paciência e está escrito, o que é isso? É que a gente tem que saber esperar, porque tudo já foi escrito. Tudo já foi escrito pelo nosso Deus. A gente só vai acessar, irmãos. E como a gente vai acessar? Tendo a paciência e saber esperar, orando e confiando. E as coisas vão e se manifestam. Então, o que está acontecendo é mais um ano que já está escrito pelo Senhor. Das conquistas que ainda estão por vir, das conquistas que já aconteceram. E o que nós temos que ter, o que, irmãos? Paciência em saber esperar tudo no tempo de Deus. Sabe? Porque é o tempo de Deus que manifesta as grandes maravilhas. O sobrenatural é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. O nosso tempo é natural, o dele é sobrenatural. Entendeu a chave? Então é nisso que nós precisamos nos conectar. É no tempo dele. Porque o tempo dele é perfeito para todos nós. Então já está escrito, irmãos. E o diabo dizer o contrário, rejeite. Ele já escreveu a minha história, a história da minha casa, a história da minha família. Está escrito por ele. E ninguém, irmãos, ninguém pode apagar. Irmãos, eu estou tendo crises e crises de dores, de falta de ar, sabe, de mal-estar. A minha irmã, meu esposo sabe, no decorrer da minha semana como é. Mas eu tenho convicção que já está escrito o meu tempo aqui na terra. E o diabo não pode de maneira nenhuma acelerar esse tempo ou diminuir esse tempo, porque a minha vida não está na mão dele. A minha vida está na mão do Senhor. Ele me levantou nessa terra para fazer algo para o reino dele. Então a gente não pode deixar que nada venha nos frustrar, irmãos. Sabe, é mais um ano nessa casa de oração para a glória do Senhor. E o instrumento é vocês. Então, se vocês estiverem conectados, entendendo quem vocês são no Senhor, o diabo não pode, de maneira nenhuma, fazer ser diferente para quem vocês vão estar levando a mensagem de libertação, de salvação, de restauração, de transformação. Primeiro tem que começar conosco, irmãos. Para eu poder dar continuidade naquilo que Deus quer, eu preciso entender quem eu sou. Eu preciso entender quem é o meu pai. Eu preciso entender de quem eu sou filha e qual é a herança que me espera. Quando isso está conectado dentro de mim, o inimigo não pode roubar. E você automaticamente você passa para outra pessoa essa certeza que já está em você. Então que esse ano, que começou hoje, mais um ano, seja um ano de totalmente de conquista, de sobrenatural acontecendo nesta casa de oração, de vidas libertas, restauradas, transformadas, alicerçadas na rocha, de vidas totalmente conectadas com aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, porque Ele é Deus e não vai deixar nunca de ser. E agindo Ele, quem pode impedir, igreja? Ninguém pode impedir. Então, nós estamos nas mãos do Senhor. A sua casa está nas mãos do Senhor. E tudo já está escrito por Ele. Saia daqui com essa palavra. Mactube. Paciência. Já está escrito. O tempo é dele, não é meu. A força é dele, não é minha. A obra é dele, não é minha. O sobrenatural é ele que faz, não sou eu. Muitas vezes a gente quer passar à frente de Deus.
Mas vamos deixar ele seguir como ele quer e só obedecer. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Amém? Aplauda Jesus, que ele merece. Amém. Pastora Sônia. Glória a Deus. É só as altas que tem nessa família. E a gente não pode usar salto, a idade chegou. Tem. Boa noite, igreja. Graça e paz. Então agora ela está dizendo para mim: poxa, eu pensei que você nem viesse. Eu disse: só quem sabia que a gente estaria, que era a irmã Liz, a pastora Liz. Só ela. Eu digo: não fale para ninguém, mas nós vamos sim. E é com muito prazer de eu estar aqui. Mais um ano de muitos que ainda está por vir nesta casa de oração. E eu sei que nós estamos num período só de um alinhamento para cada um de nós. Mas eu vou deixar uma palavra aqui para os nossos irmãos, que Deus colocou no meu coração logo que eu cheguei aqui, né? Que está lá em Salmos 23. Eu acho que a maioria do pessoal conhece esse salmo, porque tem muitas pessoas que abrem esse salmo em cima de uma estante e achando que ele vai fazer alguma coisa, e ele não vai fazer nada. Se a gente não praticar o que está escrito aqui, nada será feito. Então só escute com atenção, mas também se você quiser acompanhar, não tem problema. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o seu pastor e nada vai lhe faltar. Não espere que o homem venha fazer para você. Espere que Deus vai usar alguém na terra para fazer algo por você. E nada vai lhe faltar, porque é Ele que trabalha em meu e em seu favor. E Ele ainda diz assim: Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva às águas tranquilas. Ele nos dá tranquilidade, Ele nos dá paz. É só Ele. Não importa o que você esteja vivendo, não importa o que você esteja passando, o que importa é que você tem um Deus que cuida de você. Ele é o seu pastor de verdade, de fato e de direito. Ele não tem falha, Ele não tem defeito. Ele é o único perfeito que veio à terra. Olhe para Ele. Ele é o seu pastor e nada vai lhe faltar, nada. Porque o que Ele está falando para mim e para você, Ele é o meu pastor, Ele é que tem cuidado de mim, é Ele que Ele tem me carregado no colo nas horas das minhas aflições, na hora da minha angústia. É Ele que tem feito por mim. É o mesmo Deus que faz por mim, é o mesmo Deus que está fazendo por você. O Senhor renova as nossas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo me prometeu. Quem te prometeu? O que Ele prometeu para mim, Ele está cumprindo. E a mesma coisa, o que Ele prometeu para você, Ele vai cumprir. Não importa o tempo, como a pastora Antônia acabou de falar, basta termos paciência e esperar o tempo certo, porque vai acontecer. Mesmo que o teu adversário te diga ao contrário, porque ele é mentiroso, mas o Deus que eu sigo e o Deus que você serve, Ele é real e Ele é verdadeiro, e Ele é muito fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu.
Não desista dos seus sonhos, dos seus projetos. Não desista. Ele te prometeu. Ele é o nosso pastor. É Ele que cuida de cada um de nós. É essa mensagem que o Senhor pediu para eu deixar para a igreja. E para mim também. E para mim também. Coloque a mão no seu coração. Não precisa você levantar. E coloque a mão no seu coração. E diga: Senhor, Tu és o meu pastor. E eu sei, Senhor, que eu tenho confiado em Ti. Porque a minha força, a minha segurança vem de Ti, Pai. Me ajuda a permanecer. Me ajuda a me fortalecer cada vez mais. Porque é isso que eu preciso. Eu preciso da Tua força. Porque com a Tua força eu sou mais de que vencedor. Em Cristo Jesus. Amém, igreja. Pastor Júnior, pastora Nete. Estou muito feliz de ver uma comitiva que veio lá de Mocacite. Glória a Deus pela vida de vocês. Sejam muito bem-vindos. Deus continue abençoando a vida de vocês. Estou muito feliz. Obrigado pela vida de vocês. Boa noite, irmãos. Graça e paz. 5 anos se passaram, né? Nós estamos aqui a testemunhar do Senhor, de tudo que Ele tem feito aqui nesse lugar, pela minha vida, pela vida da pastora Kátia. A honra, a glória e o louvor seja dado a Ele. Mas eu quero dizer para os irmãos que quando eu conheci esse Ministério de Reconciliação pela Graça, eu já conheci há muitos anos a pastora Kátia, com o Robson, e nós fomos fazer uma visita lá em Mosqueiro, e eu já sabia que ela estava pastoreando, estava iniciando o ministério lá. E nós fomos para Mosqueiro e fomos lá, eu e minha esposa, uma amiga nossa, né? Foi nesse dia no culto lá. E nesse dia do culto, Deus usou a pastora Kátia em profecia e falou com a nossa amiga. Sem ela nem conhecer, nunca tinha visto. E essa nossa amiga até brigou. Mas brigou não, reclamou, perguntando se a gente sabia, tinha falado da vida dela, a pastora Kátia. E a minha esposa falou: nunca nem vimos, nunca vimos. Falando o teu nome para ela. Aí nesse dia aquilo veio na minha mente, que a pastora Kátia realmente era uma mulher de Deus. E nós viemos para cá, e nessa época nós andávamos de igreja em igreja, ou seja, nós não estávamos satisfeitos. Outras palavras, talvez estivesse um vazio, faltando algo dentro de nós, que viesse nos preencher espiritualmente. E a pastora continuou no ministério, depois nos visitamos várias vezes essa igreja de reconciliação pela graça lá em Mosqueiro, até que certo dia, direcionada pelo Senhor, a pastora Kátia voltou para cá, falou primeiro, se eu não me recordo bem, parece que ela falou com a minha esposa, que estava voltando para cá, porque ela estava procurando um ponto para colocar aqui uma congregação. E até nós procuramos esse ponto, e eu vim aqui conversando com a pastora Kátia, e começamos a comentar sobre esse ponto. E a pastora Kátia começou a orar por mim, começou a orar pela minha esposa. E um dia ela chegou conosco e falou: meu irmão Júlio e irmã Nélia, vamos começar a oração, vamos começar aqui nessa garagem. Ela já tinha arrumado aí a minha oficina do Robson, tinha arrumado tudo. E ela arrumou cadeira, uma caixa de som, e aí começou. Nós começamos a vir para cá. Pelas orações da pastora Kátia, que fez sobre a minha vida, a vida da minha esposa, aquele vazio, aquela coisa que estava faltando para nós, foi preenchida. Quando nós viemos para cá, para esse Ministério de Reconciliação pela Graça. Eu quero dizer para os irmãos aquilo que a pastora Antônia falou hoje: paciência. Eu quero dizer que a pastora Kátia foi muito paciência, tem sido paciente, e por esse motivo Deus vai honrar a pastora Kátia, a pastora Antônia, o pastor Antônio, a pastora Sônia, que são fundadores dessa igreja ou desse ministério. O que a pastora Antônia falou hoje:
Deus falou com ela. Pastor, eu já tive essa experiência de ouvir essa voz 3 vezes. E o mais importante, paciência e outra vez está escrito. A história é reconciliação pela graça, já está escrito. Basta paciência para que nos últimos dias da igreja na face da terra, muitos pastores vão sair, jovens que aqui estão, para pregar o Evangelho através da reconciliação pela graça, pelo município de Ananindeua, pelo estado do Pará, pelo Brasil e talvez pelo mundo, porque Deus é fiel, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Amém? E mais uma vez, falando sobre a pastora Kátia, quantas vezes nós chegamos aqui com a minha esposa, na casa de oração, quando ela era bem pequena aí, chegamos atrasados e a pastora Kátia estava pregando para ela e para as 3 ou 4 cadeiras que estavam aí. Então, eu creio que a paciência é o segredo da nossa vitória. Amém? E também, para não ficar só nas minhas palavras, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12 diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, né, irmãos? Complementando o que o meu esposo disse, né, irmãos? E que a pastora Sônia falou sobre o alinhamento. Como ele disse que nós tínhamos um vazio dentro de nós. Nós somos servos faz 40 anos, mas faltava algo para nós nos alinharmos. E dentro deste ministério, nós conseguimos chegar a essa conclusão, a este alinhamento, né? Nós sabemos que a nossa vida com Deus é uma vida diária, né, irmãos? Cada dia há um processo, há uma lapidação, e nós estamos dentro desta lapidação, dentro deste processo, assim como todos aqui estão, né, irmãos? Esperando o grande dia para o Senhor nos arrebatar. E nós podemos dizer que nós estamos muito felizes, que dentro deste alinhamento o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida, que só o Senhor poderia fazer. Mas foi como a pastora Antônia disse, é dentro da paciência, é no tempo de Deus. Não adianta nós corrermos, né, irmãos? Antes do Senhor mandar as ordens para nós irmos, vamos esperar o tempo de Deus. E se você está passando hoje num momento difícil, talvez você olhe para a direita, para a esquerda, e você está pensando em fazer algo que ainda não consultou o Senhor, pergunte para Ele se é o tempo dele, pois Ele vai te responder, irmãos. E quando eu e você esperamos no tempo dele, a vitória é certa, no nome de Jesus. Amém? Quero também ler aqui quer falar mais, é tantas bênçãos, no Salmo 95. Vinde e cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentamos ante a sua face com louvores, celebramos com salmo, porque o Senhor é Deus, é grande, Rei grande acima de todos os deuses. Amém? Para complementar, eu quero dizer para os irmãos que Deus tem nos abençoado grandemente aqui. Mas a maior bênção que Deus tem feito na nossa vida é no mundo espiritual. Quero dizer para vocês que nós temos um filho, e esse filho sempre foi uma bênção na nossa vida, mas ele nunca conseguiu se firmar espiritualmente. Mas aqui, pela reconciliação, pela graça, depois que ele veio para cá, hoje ele é uma bênção. Hoje ele está feliz aqui, juntamente com a esposa dele. Amém? Estou muito feliz. Inclusive eles não vieram porque a Lana ficou doente. Ontem eles vieram ensaiar, fizeram um ensaio tão maravilhoso, mas hoje ela amanheceu muito mal, ela, as crianças, e teve que ficar em casa. Igual a irmã Cecília, muitos irmãos não vieram, estou estranhando até. A maioria da igreja não veio. Mas aprova o Senhor que fôssemos nós, né? Então que a gente possa celebrar e depois degustar umas delícias. Amém?
Eu vou chamar o pastor Dinei, a pastora Glice, por favor. Eu quero saber se alguém dos irmãos de Mosqueiro quer falar alguma coisa, que estão aí. Se alguém quiser falar, depois é só falar que eu vou chamar vocês aqui. Tá bom? Hoje é noite de celebração, noite de comunhão, noite que Deus preparou para nós recebermos da parte dele palavras que vão nos edificar e fazer com que o nosso coração cada vez mais se alegre. E a paciência é algo que a gente tem vivido muito aqui, né? Muita paciência, porque nem tudo é do jeito que a gente quer, nem da maneira que a gente quer, mas a gente sabe que está escrito. Se está escrito, vai acontecer. Glória a Deus. Amém, igreja? Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É com grande alegria receber os nossos irmãos de Mosqueiro, que nós tanto amamos. Eu sempre conto essa história que quando eu fui para Mosqueiro nas minhas férias, na casa do irmão Wellington, a gente estava congregando, não, a gente estava indo visitar uma quadrangular lá da Praia Grande. É que a gente dava uma pernada, irmão. Dali de perto, dali daquela escola até lá na Praia Grande. A gente não conhecia nada lá em Mosqueiro, né? Aí um belo dia a gente estava tomando banho lá, assim, vamos para a igreja, hoje a gente vai para a igreja, vamos adorar o Senhor, vamos? Aí mas quando a gente vai, aquela igreja é muito longe, mano. Tá com cara de chuva. Aí o Senhor queria uma estratégia, né? O Senhor queria estratégia. E essa estratégia, até hoje, fez com que eu viesse para cá. E eu estava lá, todo bem arrumado, já esperando a varoa. Ela disse, irmão, tu está ouvindo esse louvor? Aí eu falei, que louvor? Ouve, só vai lá na frente. Aí eu fui lá na frente. Deus poderoso. Depois uma voz de veludo. E foi através deste vaso que eu conheci esse louvor também, né? E eu gostei desse louvor, né? Mexeu comigo com a gente até hoje, né? Essa voz de veludo, voz de mel, aí locutor, da Rádio Praiana FM. Aí nós estamos lá na frente lá e aquele louvor lá, Deus poderoso, Deus de vitória. E o vento trazia aquele som. Eu falei, acho que tem uma igreja ali. Bora lá, bora. Nós fomos. Chegamos lá, mais um povo alegre. Aí nós entramos, fomos bem recebidos. Quem estava na porta, se eu não me engano, era a pastora Sônia, foi abraçando, né? Falei, mas esse povo é alegre, contagiante, eu gostei daqui. Aí, olha nós aqui. Quantos anos de amizade? Quantos anos de amor? Quantos anos de companheirismo? Quantos anos aprendendo mutuamente, né? Porque quando eu fui para lá, eu não era pastor, né? Eu era obreiro aqui da quadrangular aqui da cidade de 8. Aí já me chamavam de pastor. Eu falei, como eu sou pastor, Amém. Mas o Senhor intensifica, né? O Senhor intensifica. E é com muita alegria estar aqui com vocês, celebrando. Muito me alegra o coração de ver a igreja Reconciliação pela Graça. Não só porque é a reconciliação pela graça, irmão, porque é uma igreja que preza a palavra. É uma igreja que prega a verdade. É uma igreja que procura viver essa verdade. Somos perfeitos? Não, irmão, nunca seremos. Nunca seremos perfeitos. Estamos sendo lapidados todos os dias. Passamos pelo processo, e eu até digo para a pastora que a gente tem que fazer uns quadros e colocar aqui na parede da igreja, do templo. Processo e propósito. Processo e propósito. Não, tudo é processo, tudo é propósito. E é através desse processo, desse propósito, irmão, é que nós estamos aqui nesse prédio. Porque é resultado de propósito e processo. Se não tiver propósito e processo, não tem, irmão. É luta, no mundo tereis aflições.
mas tem de bom ânimo. Eu venci, vocês vencerão, disse o Senhor Jesus. Quem conhece esse terreno, viu aqui um terreno baldio, um terreno, né, pastora, sem nada, abandonado. Olha agora, irmão, onde nós estamos pisando, onde nós estamos vendo, contemplando um milagre, onde havia um pouco de dizimistas e ofertantes. Isso aqui é um milagre, irmão. Essa igreja, irmão, ela não foi criada. Essa igreja, ela nasceu no coração de Deus, irmão. Ela foi gerada. Ela foi gerada em Deus. E tudo que é gerado em Deus, irmão, nós não entendemos o processo. É porque nós somos imediatistas, nós queremos tudo para ontem. Mas nós temos que entender que todo o propósito de Deus tem um processo. E nós temos que passar pela olaria do Senhor. E nós estamos sendo moldados, lapidados. É como no lagar. É como o azeite. Você sabe como é que sai a oliva? Ela é esmagada, espremida várias vezes para se obter ali o néctar, aquele óleo precioso. Tem que passar pelo processo. E nós estamos passando pelo processo de cabeça erguida. Eu falo, pastora Kátia, se tiver só eu, a senhora, a minha esposa aqui, nós vamos louvar como se essa igreja estivesse lotada. Por quê? Sabe por quê, irmão? Quem precisa sou eu. Glória a Deus. Eu preciso louvar o Senhor, eu preciso adorar o Senhor, eu preciso buscar, a minha família precisa estar no altar do Senhor, aos pés do Senhor, é eu que preciso. Então, pelos olhos da fé, eu contemplo essa igreja cheia. Amém. Glória a Deus. Pelos olhos da fé, eu contemplo a igreja de Mosqueiro como uma catedral, Glória a Deus. ganhando almas para o Senhor, abrindo outras. Porque isso o Senhor disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos em todas as nações. Eu quero deixar uma palavra para você. Tenho uma palavra para você. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 20, 21 e 20, até o 23, que a minha esposa ela é usada por Deus. A minha esposa ela é boca de Deus na minha vida. A minha esposa é tremenda. Eu amo você, meu irmão. A minha esposa ela é uma bênção. E ela disse: amor, uma palavra falou muito forte comigo. Ela disse assim: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Olha a esperança aí. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. O Senhor, a misericórdia do Senhor se renova todos os dias. Meu irmão, quando tu entrar na tua casa, olha para tua esposa e diz assim: a misericórdia do Senhor se renovou na minha vida, porque eu tenho uma esposa abençoada. Olha para o teu varão, meu varão, a misericórdia do Senhor se renovou na minha vida, porque eu tenho um varão abençoado. Profetiza, por mais que não seja. Não tem nada para comer, a misericórdia do Senhor se renova na minha vida, porque nós não merecemos, irmão. Tudo que você tem é pela graça. Paulo tinha um espinho na carne. E o Senhor disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. Somente me adora, somente me glorifica. E eu agradeço a Deus por esta igreja, porque se eu estou aqui hoje pregando a palavra, primeiro porque Deus acima de tudo, Deus que está no controle. É Deus que está, irmão. Eu não controlo a minha vida, não. É Deus que controla a minha vida, que tocou no coração desta mulher de Deus. Eu nunca tive a pretensão de ser pastor, irmão. Mas a gente diz que a gente não pode desdenhar de um chamado. E o Senhor me chamou, porque eu amo essa palavra aqui. E eu procuro viver essa palavra. Eu não sou perfeito, irmão. Se você for passar uma semana dentro da minha casa, você vai ver duas coisas. Primeiro,
que eu tenho virtudes que você não tem. Segundo, mas que eu tenho defeitos também que você não tem. Somos todos iguais. A vaidade. Mas há uma coisa que nos difere um dos outros: sinceridade, vocação, entrega, amor. Eu amo essa igreja. Não templo as pessoas da reconciliação para a graça. Eu amo essa família. Eu amo e eu sou servo de vocês. Porque o Senhor diz: sede servos um dos outros. Eu estou aqui para lhe servir, minha pastora. Eu estou aqui para lhe servir, minha pastora Antônia. Eu estou aqui para lhe servir, meu pastor Antônio. Eu estou aqui para lhe servir, minha pastora Sônia. Eis aqui seu humilde servo. Eu tenho certeza que a minha esposa também faz engrossa o puro, está junto de mim. Amém? Fique de pé no seu lugar. Posso fazer a oração? Coloque a mão na altura do teu coração. Feche teus olhos. Em nome de Jesus. O nome dessa igreja é reconciliação. Não podemos pregar diferente, porque isso é um ministério, e o Senhor vai cobrar de nós naquele grande dia no tribunal, onde os crentes serão julgados. Ei, eu te dou um ministério, reconciliação. Vai, reconcilia-te com teu irmão, depois vem e oferta sacrifícios a mim. Senão eu não receberei os teus sacrifícios, diz o Senhor. Cuidado, igreja, reconciliação. 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 Eu queria chamar todos os fundadores da reconciliação aqui na frente. O Senhor está mandando. Por favor, deixe o ministério. O Senhor manda chamar toda a família. Michele, o profeta Eliseu, Emily, Robson, todos que fazem parte da família, do sangue da reconciliação pela graça. Quem está aí? Alguém está me ouvindo? Quem está aí? Amém ou não amém, irmão? Glória a Deus, pensei que eu estava no monólogo. Crente, quando não dá glória a Deus, o irmão está com defeito de fabricação, né? Amém? Esse ministério de reconciliação é muito forte. Eu queria que a igreja estendesse sua mão para cá, porque não é fácil você pregar uma coisa e não viver. Você está preso a uma aliança, e uma aliança não pode ser rompida. A igreja Reconciliação pela Graça vai crescer. A igreja Reconciliação pela Graça irá crescer espiritualmente, mas a reconciliação tem que ter de dentro para fora. Estenda sua mão para essa igreja, estenda sua mão para a liderança, para aqueles que foram levantados, para a família que fazem parte também desse ministério. Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui, Senhor, como sacerdote também, levantado, consagrado pelo Senhor, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha derramar um renovo sobre todos eles, uma unção nova, uma unção de reavivamento, porque avivamento foi lá em Pentecostes, mas que venha um reavivamento, que venha
um poder sobrenatural. Que eles venham, Senhor, se confessar diante de Ti. Que haja renúncia, que haja amor, que haja crescimento, em nome de Jesus. Abençoa a reconciliação pela graça, abençoa a pastora Kátia, abençoa a pastora Sônia, abençoa o pastor Antônio, abençoa a pastora Antônia, em nome de Jesus. Pai, essa obra não é do acaso, meu Deus. O inimigo tem tentado se levantar contra esse ministério, mas por um caminho ele vem, mas por 7 ele fugirá, porque assim está escrito, e diz o Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos fazer a diferença nesse lugar, que eles possam fazer a diferença em Mosqueiro, que haja uma diferença, que haja um renovo, que haja um reavivamento, que haja um amor verdadeiro, que haja sinceridade, que haja pregação sincera, em nome de Jesus, que haja amor, porque o Senhor disse, o salmista disse, que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se não tiver amor, eu nada serei. O amor é a base, e contra esta palavra não há lei. Então, Senhor, em nome de Jesus, que haja um verdadeiro amor, um amor recíproco, um amor sincero, para que este ministério, Senhor, venha crescer na graça e no conhecimento, porque não adianta crescer só na graça se não tiver conhecimento, não adianta crescer no conhecimento se não tiver a graça. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro agora sobre toda a família, reconciliação pela graça, sobre todos aqui os fundadores, em nome de Jesus, a unidade, o amor, que eles possam cada vez mais estarem juntos como uma família que se apresenta, e o Senhor quer usar cada vez mais esta família. O Senhor quer usar cada vez mais essa família. Fecha o círculo, por favor. Isso aqui é uma aliança. Fecha aqui a aliança, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fique em espírito de oração. O Senhor está ministrando, o Senhor está falando. Aleluia. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Não é no muito falar não, não é no muito falar não. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Sopra o teu vento agora. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Como igreja, como serva, como filha do Deus vivo, quero aqui diante de tudo e de todos falar com meu esposo, com as minhas irmãs, meu cunhado, minhas sobrinhas, meus sobrinhos. Diante de Deus, quero pedir perdão. Se eu magoei, se eu feri, se falei algo que ofendeu ou magoou vocês, diante de Deus, diante da igreja, eu peço perdão em nome de Jesus. Porque a nossa família foi escolhida assim. O diabo tenta roubar, matar e destruir. Mas como ele faz isso? Dividindo. Porque quando estamos divididos, somos fracos. Mas quando estamos unidos, somos fortes. Amém. E não é a distância que nos divide, é o nosso coração. Diferente, cada um de nós é. Mas o respeito é a base de tudo. Amém. Eu quero dizer para vocês que eu amo vocês, que eu não estou falando isso da boca para fora. Uma certa vez eu fui no Mosqueiro
E eu não faço isso para aparecer. Eu só faço isso para obedecer. Amém. Porque a gente não sabe nada, mas Deus sabe tudo. E eu peço perdão para minha família. Peço perdão para o meu Deus. Que esse perdão se estenda para todos nós. Que a gente se perdoe de fato e de verdade. Que a gente vá um na casa do outro, que a gente ligue um para o outro. Que a gente não se afate mais. Todos nós somos falhos, temos os nossos defeitos, temos as nossas fraquezas. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é pior do que ninguém. Somos uma família. Como família, devemos nos amar. Independente das circunstâncias. Eu sei que é algo extraordinário que o Senhor está fazendo. Se a gente aceitar, fizer de coração, rios de águas vivas vão fluir da nossa vida, do nosso ministério. Amém? Glória a Deus. Quer se abraçar, pode se abraçar aí, em nome de Jesus. O Senhor está mandando vocês se abraçarem, tá? E eu vou cantar um louvor. Sente, igreja. Eu vou cantar esse louvor e vocês vão se confraternizar aí. Eu errei aqui, irmãos. Glória a Deus. Acho que agora vai. Em nome de Jesus. Isso é para vocês, reconciliação pela graça. Vocês foram chamados para o ministério. Receba esse louvor. Pastora Cátia, Pastor Antônio, Pastora Sônia. E é para todos nós, porque nós somos chamados. O Senhor decide por todo mundo pregar o Evangelho. Se preocupe mais em pregar a palavra e ganhar almas para Jesus. Minhas mãos não são mais minhas, são tuas, Senhor. Em tuas mãos eu as entrego como instrumento de amor. Usa as minhas mãos para abençoar alguém que precisa de um milagre. Faça as minhas mãos, as tuas mãos, e muda hoje a história de alguém. Cante. Usa-me, cante. Usa-me, Senhor. Declare isso. Se as minhas mãos te servem, usa-me. Oh, usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Os meus pés não são mais meus pés, são teu, Senhor. Ao teu querer eu os entrego como um veículo. Usa os meus pés e vai buscar de volta aquele que caiu.
o Senhor vai te usar muito mais além do que Ele está te usando. Você tem o dom da comunicação. E o Senhor quer te usar nesse ponto, na comunicação. Aleluia. O Senhor te fez ser um homem articulado. Aleluia. Pastora Sônia também. O Senhor te deu o dom da comunicação. Aleluia, pastora Sônia. Usa a minha voz. É tua, Senhor. É tua, Senhor. A minha voz eu a usarei em tua casa, em teu louvor. Usa a minha voz e eu ensinarei as nações te adorar. Usa a minha boca e falarei de ti por onde eu andar. Cante, usa-me. E usa-me, Senhor. Se a minha voz te serve, usa-me. Oh, usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Lembra, pastora Antônia, daquela aliança que a senhora fez com o Senhor. Ele te chamou. Ele chamou a Sônia, chamou a Antônia, chamou a pastora Cátia para ir te pregar o evangelho e ganhar almas para o meu reino. Almas. Amem uns aos outros. Aleluia, com amor à essência. Aleluia. Vem, Espírito Santo, derrama sobre eles como um vento impetuoso. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Louvem ao Senhor, irmãos. Louvem ao Senhor, reconciliação pela graça. Todos vão cantar agora. Usa-me. Usa-me, Senhor. Cante. Usa-me. Oh, usa-me, Senhor. Se te serve a minha vida, eis-me aqui. Aleluia. Aleluia. O Senhor é bem maior. O Senhor é bem maior do que todos os problemas que vocês têm. Vocês são muito mais fortes quando vocês estão unidos. Vocês não entendem o poder que Deus colocou na mão de vocês com a unidade. Sabe quando é que o Senhor ordena a bênção e bênção para sempre? Quando tem unidade. A bênção do Senhor, ela só vai se cumprir na sua plenitude, na reconciliação, quando tiver unidade. Como o salmista disse: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce da cabeça à barba até a hora das vestes de Arão. É como o monte Hermon que banha o Sinai. E ali o Senhor ordena bênção e bênção para sempre. Aplauda ao Senhor, irmãos. Amém. Boa noite, igreja. Disse que eu não ia falar, mas desde o início, quando eu passei pela porta ali, quando gera algo aqui, Deus tem algo para falar, e eu não sabia o que era. Tá não, pastora? Dá não, bom. Volta. E o momento dessa palavra, quando foi chamado, que foi feita a roda aqui, eu vi nitidamente um redemoinho muito grande.
Eu perguntei para o Senhor o que era aquele redemoinho que normalmente a gente tem visto quando é redemoinho, aquele ciclone destruir tudo. E assim diz o Senhor à igreja: o redemoinho não vai ser para destruir, mas eu, o Senhor, vou tirar coisas do lugar e depois eu vou repor, diz o Senhor. Ainda que vocês não entendem quando começarem a se afastar pessoas de vocês, pessoas íntimas, queridas, eu, o Senhor, vou tirar de perto, para tirar criancice. Há muita criança no meio de ministério sério, diz o Senhor. Eu preciso de amadurecimento, eu preciso de pessoas maduras, e eu vou tirar do meio de vocês. Vai ser quebrado, vai ser destruído, mas eu vou repor nos lugares tudo novamente. Eu, o Senhor, vou reconstruir novamente. Tem óleo, pastora, de unção? Veja para mim, por favor. E o Robson: assim te diz o Senhor, quando tu começar e crer em mim, eu te sararei. A tua doença, a tua enfermidade, para mim não é nada, mas quando tu creres em mim, eu te curarei, e te provarei que eu sou Deus. Eu sou Deus. Os teus pensamentos, aquilo que tu acreditou em ti, teu futuro, diz o Senhor, eu mudo tudo, eu quebro, eu destruo, mas eu levanto, eu ressuscito novamente, faço maravilhas. Eu uso os loucos para confundir os sábios. Quem nunca acreditou, eu faço acreditar nas soretas. Então, quando tu acreditar e ter fé em mim, que sou Deus, que posso todas as coisas na Marachuris, eu te erguerei novamente na Marachuris. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Nós, pastores, pastor Tom, Glória a Deus. dou uma mão à frente. Glória a Deus. Juntem a mão todos. Vamos fazer Aleluia. Aleluia. Hanami orti rosharamasi ornekarasho. Hakanino kosharandi orotinanase. Honga kansino kinamasinero la debatia tigonama. Tikadudu ishininane no kotona. Hokona tiroshene kandibo shere a debatita sis. Assim diz aí o Senhor à igreja, aos pastores: eu estou restabelecendo e reestruturando a aliança de vocês novamente. A aliança não se quebra, diz o Senhor. E aquele que quebrar eu, o Senhor, vou descer e lidar com ele pessoalmente na Maratoreca. Então não quebre novamente, nem com Norecherei Alabaces. Estou indo novamente na Maratoreca. E só eu
o Senhor possa unir, abater com graças. Não quero nada chore, candere soyara, die soyara da capsis. Oh. Eu restauro novamente, né, Carindeuroshianas, porque como aqui foi dito, eu preparei o coração de vocês, Danamaretos. Não é vocês, sou eu, Caniroshiandarasis. Há um coração dentro de vocês que eu forjei como o meu. Lugar nenhum sabe colher como eu sei. E ninguém procurou a casa de oração porque vocês eram belas ou pregavam bem, não. Porque tinha um coração segundo o meu coração. Cada pessoa que foi abraçada sentiu vontade de continuar naquele lugar. Cada pessoa que é abraçada sente vontade de ficar na Há muitos órfãos, há muitas viúvas, que o poder de um abraço destrói aquilo que o inimigo tenta infiltrar dentro do coração deles. E é desse abraço que eles estão precisando. Não é muita palavra, é um abraço. E foi segundo o meu coração que pus no coração de vocês. A aliança está restaurada novamente. A ligação está restaurada novamente. Eu vejo um arco-íris ligando aqui, mosqueiro, uma ponta está lá e outra ponta está aqui, há muitos filhos precisando de uma casa, há muitos filhos precisando de pai, de mãe, por isso o nome é reconciliação da bateria. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Aplauda o Senhor, irmão. Glorificar a Ele. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Amém. Glória a Deus. Deus tem suas surpresas, né? Que a gente não entende, são surpresas boas. Porque quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Amém? Eu ia chamar mais alguém para falar alguma coisa, mas o tempo está muito adiantado. Mas mesmo assim, se você tem alguma coisa para falar, se você quiser falar, venha aqui à frente. Por favor. Manhete, depois a senhora quer falar alguma coisa? Pode vir, pode vir. É rapidinho. Essa aqui é a missionária de Gleuma, né? Futura pastora da Reconciliação pela Graça. Deus está alinhando o ministério. Eu sinto no meu coração que muitas coisas vão mudar. Pessoas que estão distantes do ministério vão voltar para o ministério, porque Deus chamou para esse ministério com um propósito. E Deus vai alinhar tudo, e tudo que aquilo que tiver do desagrado dele, Ele vai tirar e vai colocar um alinhamento total, real e verdadeiro. E nós vamos
ver o agir de Deus tanto aqui quanto lá em Mosqueira, em nome de Jesus. Boa noite, graça e paz. Bom, são praticamente 9 anos na reconciliação pela graça. Quem me ganhou para Jesus foi meu irmão Eliseu. Eu estava num período da minha vida muito turbulento. E um dia eu orando no meu trabalho, a gente, quando a palavra de Deus diz, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, né? E quando ele fica grande, ele jamais vai se apartar. Então a minha mãe, ela foi uma mulher de muita fé, e ela criou novos filhos praticamente sozinha. Meu pai, durante 60 anos, foi vítima do alcoolismo. Faz uns 3 anos que ele nunca mais bebeu, por glória de Deus. E em 2000 eles se separaram e deixaram 9 crianças. A mais velha foi a minha irmã, ela tinha 17 anos. E ela, 17, a outra 15 e outro meu irmão, 13. Então esses 3 mais velhos assumiram uma responsabilidade muito grande de ajudar os irmãos menores. Só que a gente cresceu praticamente sem mãe e sem pai. Mas a gente cresceu com uma fé dentro da gente incrível. Porque ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonem, eu jamais te abandonarei, o Senhor disse. E essa foi a palavra base para nós crescer. Por mais erros que nós cometemos, o Senhor diz que Ele nos tirou de um lamaçal de pecado e nos levou para a divina e maravilhosa luz. Então foi isso que o Senhor fez com a gente. E o Eliseu já era na época a pastora Antônia era pastora da Quadrangular. E o Senhor fez uma reviravolta na minha vida, me tirou do meu emprego. Eu tive que sair do lugar onde eu morava e fui morar onde eu moro hoje, mas tudo teve um propósito, tudo tinha um propósito, né? E o Eliseu uma vez perguntou para mim, Ana, tu não quer ir na igreja? Vai ter culto hoje. Isso não era reconciliação, Quadrangular. E eu fui, passei praticamente, acho que quase um ano, não me lembro exatamente, na Quadrangular. Depois a pastora Antônia entregou para o outro pastor, né, que ia substituir ela. E eu passei um período na Quadrangular, mas o meu coração era de lá, daquela casa de oração, onde seria a reconciliação. E faz 9 anos que eu faço parte da reconciliação. Muito aprendizado, muito choro, muita vontade de sair, muito. Mas um dia atrás, uns meses atrás, eu pensei em sair por tantas coisas que acontecem. Eu fui para uma casa de oração, chego lá, eu entrei, sentei, e na outra congregação, né, eles dão oportunidade para quem quiser falar. E um pastor se levantou no início do culto e disse assim para mim, o seu lugar não é aqui. E disse assim para mim, você tem um chamado muito grande na igreja que você está. E o Senhor manda te dizer que Ele só vai te tirar no tempo que Ele quiser. No tempo que está determinado. Então, se você ama a casa de oração, aonde você congrega, você vai lutar por ela. Como lutar? Em oração. Coloque em oração tudo aquilo que você almeja. E eu tenho feito, irmãos, orado pela minha casa de oração, porque foi lá que o Senhor colocou os meus pés. E Ele só vai me tirar de lá o dia que Ele quiser. Porque Ele tem, como o irmão pastor Ednei falou, propósito para cada um de nós. É dolorido, dá vontade de parar, dá. Mas a palavra dele diz que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. E essa palavra que eu tenho no meu coração, tenho aflição, tenho, mas eu tenho bom ânimo para continuar. Então, que nós possamos continuar. Em meio aos defeitos, aos erros, a nossa missão é orar e jamais desistir. Amém? É essa palavra que eu tenho para deixar. Vamos chamar ela para fazer uma ministração aqui com a gente, né? Já temos um lugar para quem quiser vir dormir, né? Já temos uma casa de apoio. Então já dá para vir pregar aqui, dormir, no outro dia vai embora.
Amém? Manique, a senhora quer falar alguma coisa, minha amada? Não? Então nós vamos ofertar, porque todas as vezes que tinha um evento, eu dizia, não vou pedir oferta, nada. Mas o Senhor dizia assim, se tu não pedir oferta, eu não abençoo. Porque qual é duas coisas que a gente faz para Deus? O outro, tudo é Deus que faz para a gente. É a nossa adoração e a nossa oferta. O resto tudo é Ele que faz para a gente. Ele que ministra a palavra, Ele que cura. Então, desde então, todo evento que tem, mas se você não tiver, eu só estou falando que Deus passou para mim. Amém? Se você tiver uma oferta, se você tiver seu dízimo, se você nada tiver, apresente o seu coração, porque Ele também aceita como uma oferta a Ele. Tem. A gente já está moderno. Amém? Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pelo seu amor, pela sua bondade, pelo seu cuidado. Obrigado por não deixar que nada nos falte, porque tu és o nosso bom pastor. Abençoado seja a nossa casa, nosso lar e toda a nossa família. E que toda semente que nós semeamos no reino do Senhor, nós venhamos colher, seja no físico, seja no espiritual. Porque Mamon não é o Senhor das nossas vidas. Quem é o Senhor das nossas vidas é o Deus Todo-Poderoso, o Jeová Jireh, aquele que vai prover em nome de Jesus. Amém? E amém. Quem dá com alegria, como o sol brilhará. As crianças aqui amam esse horário. Quem dá com alegria, como o sol brilhará, o Senhor recompensará. Glória a Deus, ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os seus filhos que cooperam de bom coração, dando seu pão de cada dia, ó Senhor. Amém. Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer. Vamos. Nós dobramos os nossos joelhos diante da tua presença, Pai. Apresentamos o dízimo, a oferta do povo que o Senhor escolheu nessa noite para abençoar esta casa de oração. Consagramos a Ti tudo que temos e somos, porque a graça e a misericórdia que o Senhor renova a cada amanhecer, é por ela que nós estamos aqui. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos a vida, a família, o ministério de cada um dos seus filhos, aqueles que ofertaram, dizimaram, mas também aqueles que não ofertaram nem dizimaram, nós também abençoamos. E mesmo que o sacerdote coma das gorduras, Senhor, a honra, a glória e o louvor pertence somente a Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Nós queremos agradecer pela vida de todos vocês. Foi totalmente diferente daquilo que a gente planejou, né? Mas do jeito de Deus é sempre bom e perfeito e agradável. Obrigada, irmã Gisele, amo muito a senhora. Sei que Deus tem muito para fazer na sua vida. Sei que grandes coisas ainda vão acontecer. Eu creio nisso. Deus nos escolheu com um propósito. E esse propósito vai se cumprir. Amém? Da mesma forma você, Monique, Deus vai realizar na sua vida o desejo do seu coração. Creia nisso. Você é uma escolhida. Deus preparou algo novo para você. Creia nisso. E busque isso. Porque às vezes a gente crê, mas não busca. Mas a palavra de Deus diz que buscai e me achareis quando me buscares de todo o teu coração. E sei que a reconciliação pela graça do Mosqueiro está com as portas abertas para que você possa fazer o seu ministério fluir. Eu sei que a Michelle, o Eliseu vão voltar para a reconciliação pela graça. Existe uma promessa de Deus na vida da nossa família. Isso é fato. O nosso adversário que tem tentado nos dividir, mas ele já foi derrotado, ele já foi destruído. Em nome de Jesus, o que começou aqui vai se estender para lá. E grandes coisas Deus vai fazer lá. Você pode crer que Deus rompeu algo no mundo espiritual. Satanás estava fazendo as trapaças, cilada dele, mas hoje ele perdeu o domínio, ele perdeu a autoridade, ele perdeu o poder contra as nossas vidas, contra a nossa família e contra o nosso ministério. Porque agindo o Senhor,
e a família vai vencer em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós queremos te agradecer por mais um ano da reconciliação pela graça. Aconteceu lá em Mosqueiro, 9 anos, aconteceu agora aqui 5 anos, Pai. E isso é só um ministério, isso é só um propósito, isso é só um mover, isso é só um amor da parte do Senhor. Glorificado, exaltado seja teu nome, todos que já passaram por esse ministério, abençoando as suas vidas, servindo, dizimando, ofertando, orando, Pai. Abençoa poderosamente cada um que está, que esteve e que vai estar no ministério da reconciliação pela graça. Que teu poder se manifeste, que a tua glória se estabeleça e que teu domínio nos proteja, não só hoje, mas sempre. Essa é a nossa oração. Obrigado pela liderança linda e abençoada que o Senhor tem nos dado, tanto aqui quanto lá em Mosqueiro. Abençoa, guarda, protege, livra de todos os males e toda honra